A gente agora fala sobre política. Nosso time hoje duplo, nossa dupla dinâmica, sempre às segundas e quartas. Olha que eu vou me acostumar, mas vou querer sempre, forevermente. Lívia Pessoa e Tássio Cruz, boa noite para vocês. Boa noite, Aline. Olha, política não tem a frase, tudo acaba em pizza. Pois é, plena segunda-feira eu e Tássio aqui nos bastidores falando de pizza, mas tudo bem. Boa noite. O cardápio nem é tão difícil. Marguerita ficou ótima, adoro essa pizza, melhor de todas. Mas olha, vamos falar de coisas interessantes também aqui pra gente, os nossos assuntos do dia, né? E eu vou começar, eu quero que vocês acompanhem comigo uma reportagem, gente, porque hoje foi lançado pelo governo do estado dois programas importantes, o CNH Social e Motociclista Seguro. Essa ação que foi promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito, Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento e tem o objetivo de aumentar a segurança no trânsito do Piauí. Vão ser oferecidas aí 10 mil CNH e 10 mil capacetes gratuitos para alunos da rede estadual de ensino que moram em municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Foi o Tássio Cruz quem produziu essa reportagem e a gente confere agora. 60 mil carteiras de habilitação nos próximos 5 anos. Essa é a meta do programa CNH Social, lançado pelo governador Rafael Fonteles, em solenidade no Palácio de Karnak nesta tarde. A iniciativa será realizada pelo Detran, em parceria com a Secretaria de Educação, e terá o desafio de reduzir os altos índices de acidentes no estado. Além das carteiras gratuitas, o governo também distribuirá 10 mil capacetes gratuitos, no âmbito do projeto Motociclista Seguro. As ações serão realizadas nas 16 cidades com trânsito municipalizado no estado. Então esse é um programa para contribuir na direção do Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito, que o Piauí tem um indicador muito ruim em nível de Brasil, lembrando que o Brasil também tem um indicador muito ruim em relação ao mundo. Então é uma situação muito grave que merece a nossa atenção cada vez mais. Para o secretário de Educação, a iniciativa será crucial para conscientizar a população das cidades, além de alunos do ensino médio, adultos do ensino de jovens e adultos, o EJA, também serão atendidos. São 86 escolas em 14 municípios do Piauí, 10 mil estudantes fazendo as aulas teóricas para emissão da CNH, aulas, portanto, de educação para o trânsito, nas nossas escolas. E assim nós teremos as aulas gratuitas, CNH gratuita, capacete gratuito para os nossos alunos, como eu disse, 10 mil, tanto da terceira série do ensino médio como da educação de jovens e adultos. De acordo com o Detran, a falta de habilitação é uma das principais causas de acidentes de trânsito no Piauí. Somente nos 3 primeiros meses do ano foram 178 mortes, 121 delas envolvendo motociclistas. Destes, 72% dos condutores não possuíam habilitação. Então o governo do estado está atuando diretamente na causa do problema, habilitando os condutores e dando capacete. Ou seja, são 10 mil CNHs na categoria A, que é a categoria que dá condições do cidadão pilotar uma motocicleta, e dando 10 mil capacetes agora em 2025, onde o cidadão também sai habilitado e sai protegido com o capacete. E no final de tudo isso, a gente pretende, enquanto o governo, juntamente com o nosso governador Rafael Fonteles, diminuir os acidentes de trânsito no nosso Piauí, salvando cada vez mais vidas dos nossos piauienses. Muito mais do que ter a carteira, educação no trânsito, Tássio Cruz, é primordial. Tem, inclusive, dados da Polícia Rodoviária Federal que surpreendem em relação a pessoas que têm menos de 6 anos de habilitação e são os que mais se envolvem em acidentes nas rodovias federais que cortam o Piauí. Principalmente, Aline, uma mudança cultural, né, de que o uso do capacete, que a habilitação, respeitar as normas do trânsito, precisa ser culturalmente aceito e assimilado pela sociedade. Por isso o projeto tem uma relevância tão grande. Destaques importantes, Aline, nós temos, eu até citava na matéria, praticamente 7 em cada 10 acidentes no Piauí envolvem motociclistas. E desses 7, praticamente mais da metade são inabilitados. Ou seja, os números mostram
mostram que o motociclista sem habilitação, conduzindo a motocicleta pelo estado, a probabilidade dele se envolver em um acidente grave é muito grande. Então, por isso, uma medida tão importante, essa parceria, educação, Detran, também planejamento, é fundamental para tentar reduzir essa curva de crescimento tão complicada que é a morte, o acidente em motocicleta pelo estado. E olha que curioso, o programa foi lançado no dia de uma manifestação nacional de motoqueiros, motociclistas por aplicativo, né? De trabalhadores por aplicativo. E grande parte deles não tem habilitação. Isso é reconhecido, é algo que eles não escondem. Os próprios representantes dizem que essas pessoas trabalham sem habilitação porque não tem condição de tirar, porque é muito caro. E o trabalho que eles conseguem rende muito pouco para isso. Isso. Os motociclistas irregulares são muito constantes dentro do nosso estado, a linha específica, fazendo esse recorte estadual, e principalmente nos municípios menores. Existem mototaxistas, existem motociclistas que não se utilizam de habilitação por não ter tanta fiscalização em municípios mais ruralizados, não utilizam capacete porque não tem esse hábito, não tem essa consciência de que caso ocorra um acidente, pode haver uma morte, pode haver um acidente que fira gravemente outra pessoa. Então, assim, esse tipo de atitude é muito efetiva, não somente na distribuição de capacetes, porque não adianta distribuir se a pessoa não for utilizar. Então, é uma ação que ela é complexa e conjunta, porque precisa conscientizar para poder utilizar. Então, é realmente muito necessário. E uma informação só para concluir, muito relevante, Aline, até que a própria direção do Detran reforçava com a gente, nós temos 3 décadas da legislação que autorizou a municipalização da fiscalização no trânsito. E nessas 3 décadas, nós temos hoje apenas 14 das 224 cidades piauienses. E esse número deve se elevar para 16. Ou seja, é muito pouco, os municípios não cumprem com a sua obrigação, acaba sobrecarregando o estado e muitas dessas cidades, sem a fiscalização municipalizada, acabam sendo o nascedouro de muitos desses acidentes que a gente falava há pouco. Vamos falar agora sobre política que já está movimentando aquele cenário pré-eleitoral de 2026. E aí começam já as narrativas, aqueles discursos mais inflamados, principalmente em relação a formações de chapa, né? O deputado federal Flávio Nogueira, do PT, fez duras críticas à formação de uma chapa considerada por ele fictícia para o Senado nas eleições de 2026. O Lula ou qualquer outro que venha ganhar do partido lá em Brasília, a presidente da República, precisa urgentemente de aumentar a sua bancada no Senado. Está claro ou não está claro? Então não é nada contra ninguém. Foi o que eu falei há pouco aqui para outras pessoas. O erro foi ter, supostamente, ou então fazer uma chapa fictícia. Isso foi o erro. Não devia ter feito isso. Pode até ser que lá na frente, como é que fica, é isso que eu quero. Agora, que o PT deseja que cada estado do Nordeste tenha um senador da República, isso é verdade. E aí entra, como comentava antes, essas narrativas para enfraquecer os adversários ou mesmo aliados, mas que não estão de acordo, né? Campanhas ou pré-campanhas que não estão de acordo com os objetivos, do caso dele, do PT. Exatamente. E narrativas essas, Aline, que se tornam cada vez mais inflamadas. Por isso que o governador, pelo bom bombeiro que foge desse tipo de conversa. Por quê? Porque qualquer manifestação pública a respeito de se apoia, se não apoia, se concorda, se não concorda, vai trazer uma desestabilização na base. Porque existe uma vertente petista muito forte que defende, sim, uma ida ao Senado. Não é somente uma conjectura do deputado federal Flávio Nogueira, como se cogitava há um tempo atrás. É realmente um direcionamento nacional e é uma necessidade que o partido vem viabilizando, vem visualizando em referência à estratégia de 2026 e 2030, em referência a Lula, ao PT em nível nacional e como será esse cenário no Congresso, em que quais serão os passos que essa esquerda brasileira terá. Então, é uma estratégia não somente de governo, é uma estratégia de Estado, de um Estado mais voltado à esquerda. E tem a estratégia estadual, que se sabe que existe nos bastidores uma grande
ventilação de informações de que a chapa pura seria muito mais interessante para o governador Rafael Fonteles, vislumbrando uma pessoa que pudesse ser esse braço direito dele numa possível ida ao Senado em 2030. Então, existe todo esse direcionamento muito ponderando os dois lados. Por isso que, nesse momento, nenhum deles pode ser confirmado pelo governador ou por algum aliado mais próximo, porque vai causar uma grande insatisfação de algum dos lados. Olha, mas essa busca por chapa pura, se realmente for definida, o governador tem que correr com isso. Seria uma reedição, né? Nós tivemos o Wellington Dias com Regina Souza. Eu concordo, eu entendo o ponto de vista do deputado federal, Aline Flávio Nogueira, mas discordo que seja uma chapa fictícia. É uma chapa muito plausível. Nós temos Marcelo Castro e Júlio César, dois dos principais aliados de Rafael Fonteles. Então, partindo dessa perspectiva, não é uma chapa fictícia, mas o deputado tem todo o direito em apresentar os seus argumentos, em buscar uma vaga dentro da chapa majoritária para o Senado, mas eu acho que está longe de ser fictícia essa aliança de Marcelo Castro ao Senado, Júlio César também e, claro, o governador Rafael Fonteles buscando a reeleição. Tanto não é fictícia que são hoje os nomes mais lembrados nos bastidores para concorrer a essa vaga, né? Então, como eu disse, tem que correr para formar realmente essa chapa pura, porque senão não vai ter essa relevância. Os nomes, eles precisam estar circulando também para a população e dentro das bases, assim. Isso, para serem Aline, competitivos. Exatamente. Não é fictícia, Tássio, mas já se percebe uma mudança interessante nos discursos. Hoje, quando eu entrevistei o senador Marcelo Castro, foi questionado sobre essa disposição de vagas. Isso foi antes da declaração do deputado federal Flávio Nogueira. E ele falou, bom, não tem nenhuma chapa certa, não tem nenhum nome certo, apenas do governador. Então, já nota-se uma dissolução daquelas certezas tão ponderadas, tão colocadas ali nos discursos da base aliada. Mas, de certo, o que foi definido na base aliada, na reunião do PSD com o MDB, é a chapa Maju, né? Marcelo Castro e Júlio César. Maju. Essa aí eu ainda não conhecia, a chapa Maju. Bom, falando em Marcelo Castro, você conversou com ele hoje também, essa entrevista com Flávio Nogueira, você que fez, Lívia, a pessoa que fez, e conversou também com o senador Marcelo Castro, que comentou de forma rápida sobre a Gracinha Monsanto, a deputada Gracinha Monsanto, e como seria se ela migrasse para o MDB. Eu não estou acompanhando essa questão de Parnaíba, ninguém falou comigo sobre isso. A pergunta que o repórter fez é se ela seria bem recebida no MDB, sem nenhuma dúvida ela seria bem recebida no MDB, eu acho que em qualquer partido. Uma liderança forte, expressiva, né, uma figura de destaque na política do Piauí, da cidade de Parnaíba, a segunda maior cidade do país, sem nenhuma dúvida, seria uma pessoa a receber, acredito, em qualquer partido, no MDB em especial. E continua o imbróglio, Gracinha e o partido, né? Francisco, também, que é o prefeito lá de Parnaíba, mas também imbróglio com o partido ao qual ela pertence, que é o Progressistas. Verdade, Aline. E uma reunião importante neste final de semana, eu e a Lívia conversávamos agora há pouco. Francisco Emanuel se reuniu com Ciro Nogueira, com Joel, com Júlio Arcoverde e ratificou seu apoio, a sua ligação com o PP e com a oposição. Uma mensagem muito forte de que ele estará ao lado do seu partido. Resta saber se a deputada Gracinha fará algo do mesmo tipo em se manter aliada a Ciro Nogueira. Eu acho que os dois estão sendo testados aí, o nível de fidelidade com o PP. Isso, Tássio. E superficialmente a gente percebe que existe sim uma vontade de que o partido mantenha os dois nomes de uma forma quase que democrática, não interferindo na articulação de nenhum dos dois, nem forçando uma aproximação, mas que nos bastidores a gente já percebe sim um desconforto, um incômodo, principalmente referente ao grupo político de Gracinha Monsanto com o Progressistas, de que não haveria um certo tipo de predileção à narrativa que foi defendida por ela, e também com uma possibilidade muito forte dessa migração para o MDB, mas, diferentemente do que tinha sido colocado, não necessariamente pelo MDB, mas por uma possível aliança com o deputado Júlio César nessa fusão cruzada do PSD. Vamos lá falar do que virá e que já está também, na verdade, de fato mesmo, a partir de amanhã, dia 1º de abril, as novas posições no governo estadual estarão definidas, já foram definidas e agora a gente vai entender um pouco dessas mudanças na administração estadual, quem foi para onde a partir de amanhã, dia 1º. Tássio Cruz,
Secretaria Estadual de Turismo, quem fica agora? Daniel Oliveira, que era secretário do Meio Ambiente. Quem assume? Felipe Araújo, que era da Badesp, né? Quem vai ficar na Segóvia, a Secretaria de Governo, Ivanovic Pinheiro. Quem era o antigo secretário? Marcelo Noleto. Era Marcelo Noleto, que agora vai ficar na Secretaria de Comunicação, que não vai mais ser nem Coordenadoria. Vai virar secretaria ainda. O projeto não foi para a Assembleia. E na Agresp, Thaís Araripe. Essa sim, já teve o projeto encaminhado para a Assembleia hoje. Os deputados precisam aceitar a sua indicação, já na Assembleia. Em GERP, Antônio Torres. E na Badesp, agora fica Marcelo Bueno. Isso. Muitas dessas alterações, Aline, não precisam passar pela Assembleia. À exceção da coordenadoria, que deve virar secretaria, que precisa passar pela Assembleia. Porém, a nomeação de Marcelo Noleto, não. Então, o governador deve publicar até amanhã, né, principalmente no diário de hoje, todas essas mudanças. Também tem a questão da Secretaria de Comunicação que teve essa mudança. Isso. Mussolini Guedes, ele foi agora para a Fundação Antares, né? Ele era o coordenador de comunicação, agora é Marcelo Noleto, e Mussolini Guedes fica na Fundação Antares. Vai virar uma agência de notícias. Isso, uma agência. Ele, inclusive, esteve semana passada na agência EBC, que faz um serviço parecido no âmbito federal e deve também fazer esse trabalho aqui no Piauí. Nada de mudanças muito, segundo o governador, são mais mudanças estratégicas, né? Nada muito abrupto dentro do governo. Ele comparou, né, Lívia, mais cedo a uma empresa privada, onde você tem alterações de servidores, funcionários ali dentro das pastas, para que um cumpra missões diferentes em outros espaços e essa alternância pode oxigenar a gestão. Essa é a ideia do governador também, claro, olhando para 2026. Inclusive, um comentário interessante, quando a gente entrevistava o governador, foi questionado a ele: você acredita que essas mudanças vão ser eficientes? Aí ele: se não acreditasse, não tinha assinado o decreto, né? Então, realmente são mudanças pontuais, de acordo com ele, traz um certo impacto, não somente administrativo, mas político, mas que, de fato, tem um objetivo claro. Ele vem querendo, a cada vez mais, trazer essa inovação tecnológica e das redes sociais para a administração do estado do Piauí. Então, essa mudança de Marcelo Noleto para essa pasta também traz essa relevância nesse sentido. Vamos falar agora da situação da vereadora de Teresina, Tatiana Medeiros. Ela se pronunciou sobre o PSB tê-la afastado da secretaria do partido. Vamos ouvir. Infelizmente, essa decisão ditatorial vinda do professor Washington Bonfim me pegou de surpresa. Primeiro, pelo fato deles não respeitarem o devido processo legal e ainda desrespeitar todos os princípios da Constituição Federal. Nós sabemos que todos nós temos direito ao princípio da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Visto que eu não respondo nenhum tipo de processo, nem no âmbito criminal, nem no âmbito eleitoral e nem no âmbito civil, e muito menos partidário. E mesmo que eu respondesse, um tipo de decisão dessas só poderia ser tomada depois do trânsito em julgado. Bom, e em paralelo ao pronunciamento da vereadora, o PSB de Bola esteve reunido hoje à tarde. Tássio Cruz esteve por lá, uma situação que chegou a esse ponto por conta de uma investigação em que tem um envolvimento do nome da vereadora Tatiana Medeiros, ainda da época, assim que saíram o resultado das eleições, né? Isso mesmo, Aline. O PSB oficialmente disse que não iria se pronunciar, mas a informação é que ela foi afastada, como você dizia, da Secretaria-Geral do partido, e a sigla aguarda o posicionamento da Polícia Federal. A Polícia Federal abriu um inquérito aproximadamente em janeiro, o PSB pediu acesso a esse inquérito, foi negado e o partido aguarda a finalização desse inquérito para tomar a decisão se expulsa ou não a vereadora. Mas o afastamento da Secretaria-Geral é em caráter preventivo. E aí a sigla se reuniu hoje, a gente está vendo o diretório do PSB, ali inclusive o primeiro suplente, Leônidas, que a gente vê, candidatos a vereador, o presidente do Diretório Nacional da sigla, o Washington Bonfim, esteve lá, e aí vemos Bide Lima, Aline, que foi eleita a nova presidente do Diretório Municipal do PSB por unanimidade. Os presentes elegeram então Bide Lima, a nova presidente do Diretório Municipal do PSB.
E o Washington Bonfim conversou com você, né? Isso, falou sobre a estratégia do partido, sobre a expectativa do trabalho aqui na capital. O partido apoiou o Fábio Novo, a gente já fez essa discussão lá atrás, né, sobre a posição do partido. De qualquer maneira, não tem nenhuma sinalização, a menos que eu saiba, do governo municipal em relação ao PSB. E a gente vai fazer essa discussão sobre posicionamento e principalmente começar a olhar com mais liberdade, calma e até uma atuação mais forte para o ano de 2026. Deve haver uma federação nacional, essa federação nacional deve ser com o PDT, tudo indica, né? A gente tem o PDT aqui como aliado, né? Então tem algumas definições que precisam ser feitas e no mês que vem a gente deve fazer a discussão também do diretório estadual. Bom, tá aí então, o Washington Bonfim não quis falar sobre o caso Tatiana, da vereadora Tatiana, apenas sobre o que aconteceu de novidade lá no partido, mas voltando a falar sobre esse caso, sobre o afastamento dela do partido, de alguma forma isso vai prejudicar, implicar em algo negativo para o mandato dela? Não, a primeiro momento não, Aline, é só uma dissidência interna do PSB, nada que envolva o mandato, mas, claro, causa o desgaste político, mas ela já se pronunciou, se disse inocente e disse que sequer é investigada no trecho que a gente ouviu do pronunciamento dela. De fato, ela não aparece como investigada, mas foi citada, então o PSB preferiu se resguardar nesse momento. Tássio Cruz, muito obrigada, boa noite para você. Boa noite a você, Aline, Lívia e a quem está em casa, uma excelente semana a todos. Lívia, obrigada por ter vindo, uma ótima noite para você, até amanhã. Ótima noite, Aline, queria dar um feliz aniversário para o meu pai, que faz aniversário hoje, e também queria dizer que é um prazer trabalhar com você, você é uma profissional incrível. A você também de casa, um grande abraço. Parabéns ao seu Carlos. A recíproca é verdadeira, meus amigos. Muito obrigada. Até amanhã.